Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre a crise de 1929, a maior crise econômica do sistema capitalista já registrada. Galera, atualmente a gente vive uma crise econômica por causa da pandemia aí do coronavírus. É uma crise econômica bem séria, bem importante. O PIB, o Produto Interno Bruto Mundial, vai retrair-se. Do Brasil, aqui dizem que o Brasil é um dos países que mais fortemente vai ser atingido pela crise por conta da pandemia, mas ainda assim, muito provavelmente, pelo que o cenário mundial está mostrando, né, a crise atual não vai se aproximar, não vai ser uma crise, espero que não, pelo menos, né, não dá para prever o futuro não dá para o historiador querer adivinhar, acertar, porque normalmente ele erra, né, mas a julgar pelo contexto, pelo que está acontecendo nos outros países, onde a pandemia já está dando um tempo, já está aliviando, estão voltando às atividades normais, essa crise atual econômica não vai chegar, né, aos índices, aos valores que chegou a crise de 1929. Assim sendo, então, a crise de 29 provavelmente vai continuar sendo a maior crise do sistema capitalista de todos os tempos. Só para você ter uma ideia, por exemplo, 2008 teve uma crise importante, 2008, 2009 teve uma crise importante que atingiu o mundo todo, atingiu o Brasil também. Essa crise ela teve índices muito inferiores à crise de 1929, né? A crise de 2008 2009 é chamada de a Grande Recessão, né? Enquanto a crise de 29 foi chamada de a Grande Depressão, no sentido econômico, é claro, né? Porque houve então um declínio, uma queda abrupta do Produto Interno Bruto de todos os países, um aumento exorbitante da taxa de desemprego, e a crise econômica de 1929, além de ter sido muito grande, muito forte, muito impactante, ela foi muito longa, ela durou praticamente uma década inteira, 10 anos ali, de 1929 até 1939, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, e aí se diz que a crise se esvaiu, acabou então em 1939. Começando essa aula de hoje ali com uma imagem que eu coloquei para vocês, que é uma imagem clássica, né, um outdoor lá nos Estados Unidos, e cujo fotógrafo ou fotógrafa, não sei exatamente quem é o autor, mas é uma imagem clássica que aparece nos livros didáticos, que aparece em prova de vestibular, prova do Enem, em várias disciplinas, várias áreas do conhecimento humano, seja língua portuguesa, história, geografia, filosofia, sociologia, aparece nos livros dos economistas, aparece em disciplina de arte, enfim. Essa foto aqui, ela, digamos assim, ela retrata, ela é um bom retrato representando um paradoxo, né? Ela pode ser interpretada de várias formas, várias maneiras, mas uma interpretação que cabe, muito válida, é como um paradoxo, uma contradição. E que contradição é essa? Então vamos olhar para aquela imagem ali. Nós vemos então, naquele outdoor, uma família branca, caucasiana ali feliz, passeando de automóvel, né? Papai, mamãe, os filhinhos, o cachorrinho, é a chamada família nuclear ou família burguesa, né? Característica aí, algum tempo atrás chamava inclusive de família margarina, que aparecia muito nos comerciais de margarina, né? O papai, a mamãe, os filhinhos e tal, ficou conhecido como família margarina. Então a família nuclear burguesa, como os antropólogos classificaram ali. E a gente vê nesse outdoor essa família burguesa ali passeando de carro, feliz, né? Eles estão todos felizes ali, como se pode observar. E no outdoor também temos duas legendas. A primeira legenda acima diz assim: World's Highest Standard of Living, o que significa o mais alto padrão de vida, o mais alto padrão de vida do mundo. É isso que significa ali aquela legenda, mais ou menos, né? E a outra diz assim: There's no way like the American way, ou seja, não há modo como o americano. Que modo é esse? Aqui está se referindo ao outdoor, ao modo de vida americano, chamado American Way of Life, que eu vou explicar novamente um pouquinho para frente, mas só para dar uma pincelada inicial ali, significa qual é o modo de vida? Qual era o modo de vida americano? Era consumo, consumismo, a compra, aquisição de produtos, de bens de consumo, de mercadorias produzidas pela indústria, né, dentro do sistema capitalista industrial. Era quase um ideal de felicidade, ou seja, de realização pessoal. Você comprar, quanto mais você comprasse, mais você adquirisse, mais feliz você seria, mais adequado, mais coadunado com o sistema você estaria. Então, o ideal de vida de felicidade era comprar, era consumir. Então, o American Way of Life é mais ou menos em uma única palavra, consumismo. E era isso que se incentivava lá nos Estados Unidos, né? Só que tem uma contradição. Por quê? Porque logo em frente ao outdoor nós vemos uma fila. Uma fila de quem ali? Pessoas cuja grande maioria, ou quase todos aqui, são afro-americanos, né? E que eles estão provavelmente numa fila social, numa fila de desemprego, né? Uma fila
de pessoas desempregadas, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, precisando de ajuda, estão buscando ali, provavelmente alguma ajuda governamental. As pessoas se enfileiravam em busca de alimentos, principalmente, né, em busca de sobrevivência. Houve filas em lugares onde o governo, a prefeitura, o governo, enfim, distribuía sopa, distribuía comida para as pessoas. Teve um Natal lá em Nova York, onde a prefeitura de Nova York ela distribuiu um jantar de Natal para as pessoas, porque elas não tinham condições nem sequer de comprar o seu jantar de Natal, né? Então uma fila de desempregados, uma fila de gente em vulnerabilidade social e muitas dificuldades. E aí a contradição é exatamente essa. Como que pode o maior padrão de vida do mundo não ter modo como o americano e as pessoas estarem naquela situação? Quer dizer que alguma coisa deu errado. E essa foto clássica, ela representa muito bem o que foi a crise de 1929, portanto. Vamos adiante. Eu dividi essa aula em 3 partes, pessoal. Então, primeiro a gente vai contextualizar, vamos falar do contexto da crise de 1929, aquele que precedeu então a crise. Vamos falar da crise propriamente dita, da eclosão dela, né, e da crise propriamente dita. E no terceiro momento, então, vamos falar do fim da crise, ou seja, do projeto, do plano que foi posto em prática nos Estados Unidos da América para pôr fim a essa crise, o chamado New Deal. Então vamos a essas 3 etapas. Começando pela contextualização. Já comecei, dei um pontapé inicial lá na capa, né? Que contexto é esse, então, da crise de 1929? É o chamado contexto do período entre guerras, entre o final da Primeira e o início da Segunda Guerra Mundial. E que contexto é esse? O que está acontecendo, então, no mundo, posso dizer assim, especialmente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então, como é o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, o que se pode entender de antemão é que o mundo tinha mudado, o mundo tinha se transformado nesse período aí por conta da maior guerra que já tinha acontecido na história, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, uma guerra duradoura de 4 anos, de 1914 a 1918, que teve milhões de mortes, que teve a destruição de boa parte do sistema econômico mundial, do sistema industrial mundial, especialmente da Europa, das grandes potências europeias, que fez com que a Europa declinasse enquanto grande potência do mundo, enquanto região do mundo que dominava, né? Haja vista que suas grandes potências se envolveram na Primeira Guerra Mundial e tanto perdedores quanto vencedores saíram prejudicados. E um contexto, então, que houve a ascensão dos Estados Unidos da América à condição, ao posto de maior potência do mundo, posto que ocupa até hoje, né? Então, nos anos 1920, ou seja, os anos que sucederam aí o final da Primeira Guerra Mundial, foi um período em que a economia dos Estados Unidos sofreu um verdadeiro boom, uma explosão. Por quê? Durante o período já da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vinham participando ao longo da guerra, desde o seu início, enviando suprimentos, armas, munições, mercadorias de todos os tipos, alimento, medicamentos para a Tríplice Entente, para aqueles países com os quais os Estados Unidos tinham uma maior afinidade política e econômica, né, inclusive com a Inglaterra, que tinha laços de consanguinidade, né, toda a história da fundação, do surgimento dos Estados Unidos da América, então ligada aí à Inglaterra, né? E aí os Estados Unidos então forneciam subsídios para a guerra para esses seus aliados. E mais para o final, então chegando em 1917, quando já estava caminhando para o final da guerra, eles entraram efetivamente na guerra, ao lado, obviamente, desses aliados, da Tríplice Entente. Então os Estados Unidos lutaram na Primeira Guerra Mundial, praticamente não foram afetados, obviamente, pelo fato de que não foram atacados, né? O país não foi atacado pelos inimigos, na verdade os norte-americanos foram enviados lá então para a Europa para lutar e consequentemente o seu sistema produtivo estava intacto, ao passo que o sistema produtivo dos países europeus, como eu disse, tanto vencedores quanto os derrotados, estava quebrado, estava falido pelo fato de que eles foram completamente destruídos, aí, detonados pela guerra. Então estavam muito mal econômica e industrialmente, a sua agricultura também estava muito fraca. Então os Estados Unidos continuaram fornecendo empréstimos e fornecendo todo tipo de mercadorias que eram necessárias para a reconstrução desses países que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial. Consequentemente, então, os Estados Unidos, de antes da Primeira Guerra Mundial, que era um país devedor,
né, mundialmente falando, na economia mundial, passa a ser o maior credor do mundo, ou seja, todo mundo, basicamente o mundo inteiro, devendo dinheiro para os Estados Unidos aí após a Primeira Guerra Mundial. E aí eles passam por um momento então de superprodução, e essa é uma palavra-chave para entender a crise de 1929. Por quê? Porque quando se fala em crise econômica, normalmente a gente fala de falta das coisas, mas a crise de 1929 foi uma crise de superprodução, ou seja, de um boom de produção. Os Estados Unidos produziam demais para atender tanto a sua demanda interna, ou seja, o consumo interno, como também o consumo externo, ou seja, para exportações. Como eu disse, vários países do mundo necessitando deles. Os países que eram industrializados e tinham se digladiado na Primeira Guerra Mundial precisavam deles agora, e os outros países do mundo que não eram industrializados, a exemplo do Brasil, também precisavam dos Estados Unidos porque não tinha quem fornecesse mercadorias para esses países não industrializados além dos Estados Unidos. Então vejam, para o mundo inteiro, basicamente, eles estavam fornecendo mercadorias, produtos industrializados e inclusive produtos agrícolas para muitos países também. Então eles passaram por um processo de superprodução nesse período, um acelerado crescimento econômico. E aí o que acontece? Como se pode observar ali, a taxa de desemprego baixou, era baixíssima nesse período nos Estados Unidos, aproximadamente 4%. Se comparada, por exemplo, a outros países do mundo. A Europa, que passava por uma crise econômica, por exemplo, ela tinha lá uma taxa de desemprego entre 10% e 20%, variando de país para país. Então, teve países que teve uma taxa de desemprego maior, a crise estava, né, mais acentuada, e países um pouco menor, mas entre 10% e 20% pelo menos, enquanto os Estados Unidos gozavam dessa situação aí tranquila de mais ou menos 4% de taxa de desemprego. Para finalizar esse slide, então, um lembretezinho ali, ó, ao longo dos anos 20, houve a propagação do American Way of Life, tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo. Quer dizer, aquele modo de vida lá que professava o consumismo como ideal de vida, como ideal de felicidade. Quer dizer, comprar, comprar, comprar até desmaiar, como diz a música lá do Capital Inicial. Tem uma música que fala sobre isso e tem um trecho que fala exatamente isso, comprar, comprar até desmaiar. Galera, a ideia era essa, a ideia então era o consumismo. E os Estados Unidos propagavam, então o governo norte-americano, a elite dos Estados Unidos propagava esse ideal internamente, né, ou seja, para os próprios estadunidenses, através de outdoors, como aquele que nós vimos lá na imagem inicial, através de propagandas nos jornais, nas revistas, no rádio, que era o grande meio de comunicação desse período. E fora dos Estados Unidos, eles também propagavam esse ideal de vida, o consumismo, né? E principalmente nesse caso, o grande meio de propaganda era o cinema dos Estados Unidos, o cinema hollywoodiano, que a gente vai falar um pouquinho dele mais à frente. Mas o cinema, então, foi uma grande ferramenta dos norte-americanos o cinema é até hoje uma grande ferramenta de propaganda do seu ideal de vida, das suas ideias, da sua visão de mundo. Então, até a atualidade, naquele período, era o grande meio de divulgação desse American Way of Life para o mundo. Falando ainda do contexto, então, né, dos anos 20 ali nos Estados Unidos, os anos 20 são marcados nos Estados Unidos como um momento de grande prosperidade, como pudemos ver, mas também um período de grandes problemas. Ao longo do século XIX, desde o meados do século XIX até o início do século XX, houve uma grande migração de pessoas, principalmente da Europa, para os Estados Unidos da América, galera. Britânicos, irlandeses, poloneses, alemães, italianos, dentre outros europeus, migraram para os Estados Unidos, tendo em vista as grandes possibilidades que se abriam naquele momento, né, de emprego, de possibilidade de conseguir terras e etc. e tal. E aí essas pessoas foram fundamentais para esse momento, né, desse boom econômico, ou seja, precisava muito de mão de obra nesse momento, né, de muita mão de obra, e essas pessoas, esses imigrantes contribuíram, colaboraram muito. Mas também, mais à frente, eles acabaram sendo objeto de alguns problemas sociais que a gente vai ver para frente, principalmente a questão da xenofobia, como está sendo muito comum ainda hoje, né, se falar muito desse negócio de xenofobia, essa aversão a estrangeiros. E lá nos Estados Unidos isso acabou acontecendo também com esses estrangeiros, apesar de eles terem colaborado tanto para aquele boom econômico norte-americano. Em 1918, o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei Seca. E o que era a Lei Seca? Era a proibição da confecção, né, e do comércio de bebidas alcoólicas. Era uma chamada onda puritana, uma onda de puritanismo nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Esse negócio da lei seca tinha relação direta com o Fordismo, pessoal, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas nós já falamos em aula anterior, quando a gente falou sobre Revolução Industrial, a gente falou
do Taylorismo e do Fordismo, e a gente vai comentar ainda nessa aula mais à frente um pouquinho mais sobre isso para a gente relembrar esses conceitos importantes. Mas só para, né, dar uma pinceladinha ali, o Fordismo então professava que era necessário para a propagação, para a continuidade, o desenvolvimento do capitalismo industrial, o disciplinamento dos trabalhadores. Então, né, professava que os trabalhadores não deveriam se envolver em jogatinas, em bebedeiras e em farras, não deveriam desperdiçar seu dinheiro em coisas que não tivessem relação com a Revolução Industrial, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas basicamente era isso. Então a lei seca ia ao encontro desse modelo, dessa visão, da visão fordista de produção industrial, tá? Porém, mesmo com essa proibição governamental e o controle e a repressão, a corrupção aumentou muito lá nos Estados Unidos, houve aumento da violência e do crime organizado, o surgimento das famosas máfias dos Estados Unidos, né? E vários filmes aí norte-americanos, hollywoodianos, tratam ou retratam em algum momento esse processo, esse período histórico aí da lei seca, né? Por exemplo, Os Intocáveis, O Poderoso Chefão, né? Aquela trilogia que é uma trilogia sensacional do Poderoso Chefão. Tem um filme que eu gosto muito, chama-se Lendas da Paixão, é com o Brad Pitt. Não é que eu gosto muito do filme por causa do Brad Pitt, né? Ficou meio esquisito. Mas enfim, é porque o filme é bom mesmo. Chama-se Lendas da Paixão, galera. Se tiverem a oportunidade, assistam, que é um filmaço lá. E tem um momento do filme lá, dá um spoilerzinho, o Brad Pitt, ele vira um contrabandista de bebidas alcoólicas, né? E daí tem um evento trágico, né, durante o filme lá, né? Que o envolve. Então a lei seca foi aprovada. E a lei seca trouxe inúmeros problemas, como a gente pode perceber ali, apesar da onda puritana, né? Então teve muitos problemas relacionados a isso. E ainda o aumento exorbitante da Ku Klux Klan, cuja sigla é KKK. Todos já devem ter ouvido falar, né? Então o que era a Ku Klux Klan, a KKK? A KKK surgiu durante o período, logo ao final aí, da chamada Guerra de Secessão dos Estados Unidos no século XIX, né, entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Então houve uma guerra ali ferrenha, né, onde o norte dos Estados Unidos, né, que estava se industrializando, surgiu a burguesia próspera lá e tal, acabou vencendo, derrotando o sul, e aí é daí que surge o que a gente conhece hoje como os Estados Unidos da América, formatado como a gente conhece, né? Acontece que no sul dos Estados Unidos, boa parte do sul era formada por grandes proprietários de terras e de escravos. A escravidão estava presente lá no sul dos Estados Unidos, né? E o norte, uma das reivindicações dos nortistas era justamente acabar, abolir a escravatura, porque eles estavam naquela vibe, naquela balada de revolução industrial e, portanto, o escravo não recebia salário, não interessava para a revolução industrial porque não era consumidor, né? Então, para eles interessava a abolição da escravatura. Mas no sul dos Estados Unidos, eles eram muito conservadores nesse sentido, eram agricultores, exportadores de produtos agrícolas. Para eles, a mão de obra escrava era essencial. Então, após a Guerra de Secessão e a abolição da escravatura, surgiram grupos de racistas, né? Grupos relacionados às questões raciais nos Estados Unidos. Até porque, no primeiro momento, houve a abolição da escravatura nos Estados Unidos e, num segundo momento, houve digamos assim, a concessão de direitos aos negros, aos afro-americanos, de poderem votar, de se candidatar a cargos eletivos. E teve um período lá, um momento específico, logo após a Guerra de Secessão, em que muitos negros, muitos afro-americanos ocuparam cargos eletivos, cargos políticos, lá no sul dos Estados Unidos. Então cresceu ainda mais essa onda racista lá, o racismo ficou muito ferrenho e a Ku Klux Klan era o grande símbolo do racismo. Eles perseguiam esses negros, eles espancavam, eles não raro assassinavam esses negros que eram recém-libertos, vamos dizer assim. E nesse período aí dos anos 20, cara, cresceu muito a Ku Klux Klan, não só no sul, mas em todos os Estados Unidos, ou seja, no país todo, né? E onde se diz que aproximadamente 15%, que é um número exorbitante, 15% da população dos Estados Unidos aderiu à Ku Klux Klan. Então, cresceu uma onda extremamente racista lá nos Estados Unidos também. Então, ao lado dessa onda radical puritana, né, também uma onda racista e uma onda nacionalista nos Estados Unidos, causando inúmeros problemas sociais. Nesse período, por outro lado, houve inúmeras conquistas das mulheres, não só nos Estados Unidos, mas
pelo mundo afora, né? Principalmente após o final da Primeira Guerra Mundial. As mulheres conseguiram conquistar muitos direitos, né? Há muito tempo já havia uma onda do movimento feminista no mundo todo, né? Lembrando que a Revolução Industrial, ela também explorou a mão de obra feminina, e essas mulheres começaram gradualmente a se organizar e a formular as suas reivindicações, né? A lutar por seus direitos, a lutar por igualdade, ou seja, a luta por igualdade das mulheres é uma coisa bem antiga, né? Remonta lá ao século, pelo menos ao século XIX, né? E, por exemplo, uma das grandes reivindicações femininas era o voto. Surgiu um movimento, inclusive, chamado de movimento das sufragistas, né? Sufrágio significa voto. Então, a luta pelo direito a votar, a participar diretamente da política de seus países, né? Na Nova Zelândia, o voto foi concedido às mulheres em 1893 e é tido como o primeiro país do mundo a dar esse direito às mulheres. Na Austrália, em 1902, na Grã-Bretanha em 1918 e da Inglaterra, né, Grã-Bretanha, então tem uma curiosidade, inclusive, né, tinha um movimento sufragista lá na Inglaterra muito forte e teve um episódio onde houve uma corrida de cavalos e uma mulher, uma sufragista, ela pulou na frente do cavalo do rei da Inglaterra, na época, o George V, se eu não me engano, e ela acabou morrendo. E esse evento foi muito emblemático. Ela foi sepultada em meio a uma onda de protestos na Inglaterra. E aí, consequentemente, algum tempo depois, né, acho que uns 5 anos depois, não tenho certeza, foi concedido então o voto às mulheres na Inglaterra. Nos Estados Unidos, em 1919, ao final da Primeira Guerra Mundial, então, a Primeira Guerra acaba em 1918, ano em que as inglesas conseguem votar, e em 1919 as mulheres estadunidenses têm direito ao voto. Na França, elas só teriam direito ao voto após o final da Segunda Guerra Mundial, então, bastante tempo depois. No Brasil em 1932, então, no período entre guerras, após então a crise de 1929. E por que não dizer que a própria crise de 1929 tem relação com isso? Tem sim. Por quê? Pelo fato de que em 1930 subiu ao poder então a Aliança Liberal capitaneada pelo Getúlio Vargas, e foi exatamente durante esse governo, a chamada Era Vargas, né, no início ali em 1932, que as mulheres brasileiras passaram a ter direito ao voto e também a candidatar-se a cargos eletivos no Brasil. Então houve inúmeras conquistas femininas nesse contexto também. A Primeira Guerra Mundial pôs fim à chamada Belle Époque, ou época bela, belo, período bonito, que foi o período ali do século XIX até o início do século XX, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Por que Belle Époque? Porque esse período foi marcado por um grande otimismo com relação à ciência, à tecnologia, ao avanço, à expansão da revolução industrial, galera. Surgiu inclusive uma corrente filosófica lá, que vocês já devem ter ouvido falar, o positivismo, que o positivismo professava basicamente isso, né? A crença das infinitas possibilidades da ciência e da tecnologia atreladas à razão humana, ou seja, tudo isso somado seriam os redentores da humanidade. Então a expansão da revolução industrial, a expansão da ciência, do avanço científico e tecnológico, poderiam então apontar para um rumo perfeito para a humanidade, onde as pessoas estariam no caminho certo, no caminho correto, o melhor modelo, a melhor visão de mundo que o ser humano já tinha formulado até então. Essa era a ideia. Por isso era um otimismo muito grande com relação a isso. Mas esse otimismo, ele foi por água abaixo, ele foi colocado em xeque com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, ela foi muito destruidora, ela foi muito mortífera, né? Ela trouxe consigo um pessimismo gigantesco e colocou em xeque essa visão. Será que a ciência e a tecnologia realmente são as melhores coisas? Realmente são as redentoras da humanidade? Ou são as destruidoras da humanidade? Então pôs em xeque esses valores todos, né? Por isso os anos 20 eles são marcados por esse grande pessimismo, por essa crise de valores, especialmente na Europa do pós-guerra. E nesse contexto, então, surgem novas expressões artísticas e literárias, marcadas exatamente por esse pessimismo, por essa crise de valores, ou seja, em detrimento de uma arte anterior que era marcada pelo pessimismo, pelo otimismo, essa arte da Belle Époque. Então, agora na literatura, por exemplo, surgem obras introspectivas, como Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, e Ulisses, do irlandês James Joyce. Eram obras introspectivas, então se diferenciavam da literatura anterior, que era extremamente otimista. No teatro também surgiram obras dramáticas, trágicas e pessimistas, e destacou-se nesse caso aí um siciliano, Luigi Pirandello, né? Então a arte dramática, ou seja, a dramaturgia, o teatro, ela se opôs ao realismo que marcava o teatro anterior.
E nas artes plásticas também surgiram movimentos como o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Eu não vou explicar aqui, poderia até explicar cada um deles, mas vou deixar aí a dica para vocês darem uma pesquisada, né? Então é um bom tema para pesquisa para vocês se apropriarem do que foram esses movimentos nas artes plásticas, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. E um lembrete ali, a Revolução Russa de 1917, ao apontar novas possibilidades, novos caminhos, mudanças no mundo, contribuiu para a crise de valores na Europa. Como assim? Por quê, professor? Porque vejam, se a Primeira Guerra Mundial ela foi decorrente de uma crise do sistema capitalista industrial, como assim? Pelo fato de que as grandes potências industrializadas se digladiavam entre si no chamado imperialismo do século XIX, ou neocolonialismo, e isso ocasionou uma guerra em nível mundial. Então havia um questionamento a respeito do próprio sistema capitalista industrial. Será que ele é o sistema ideal? Será que esse é o melhor modelo? E a Revolução Russa, calcada então nos ideais comunistas professados pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, propunha um modelo alternativo ao capitalismo e uma nova relação do ser humano consigo mesmo, do ser humano com a natureza, com o mundo. E, portanto, essa alternativa também, digamos assim, contribuiu para o acentuamento dessa crise de valores do sistema capitalista industrial, ou seja, da Belle Époque, do positivismo. Portanto, a própria Revolução Russa também contribuiu para essa crise de valores na Europa. Enquanto o cinema na Europa sofreu uma inibição, uma retração durante a Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos o cinema se desenvolveu, porque enquanto a Europa estava se digladiando na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam lá intactos, tranquilos, participando indiretamente da guerra, fornecendo subsídios aos seus aliados. Então o cinema cresceu durante esse período da Primeira Guerra e se consolidou no pós-Primeira Guerra Mundial. Tá? Se destacaram ali nesse período filmes de faroeste tão apreciados nos Estados Unidos e por que não dizer fora dos Estados Unidos também, né? Os famosos filmes de Bang Bang também, né? Que retratavam, tinham como plano de fundo principalmente o velho oeste dos Estados Unidos lá, né? E também filmes policiais, grandes musicais, comédias, né? Sendo que as comédias, elas ironizavam principalmente os costumes cotidianos, né? A cultura da época, como as pessoas viviam naquele período. Também algumas delas faziam críticas mais contumazes, né? Lembre-se aí o filme Tempos Modernos, que eu vou indicar para vocês aí ao final da aula, já indiquei em outra aula aí sobre Revolução Industrial, né? O Charles Chaplin, glorioso aí. O Tempos Modernos, então, é um filme como esse, né? Uma comédia que faz uma crítica à sociedade do seu tempo, faz uma crítica à própria crise de 1929, uma crítica ao capitalismo industrial, né? Então ele é uma comédia que faz uma crítica satírica, portanto, né? Então esses também se destacaram nesse período aí. Em relação à música, nos Estados Unidos especialmente, também surgiram dois estilos musicais aí, o jazz e o blues. Né? No jazz destacou-se aí o Louis Armstrong e os Hot Five, uma banda que fez muito sucesso à época. Né? O Louis Armstrong até hoje é um clássico, é muito conhecido. Né? E tanto o jazz quanto o blues, que surgiu depois também, né, são fruto da cultura afro-americana, principalmente ali no sul dos Estados Unidos, onde tinha uma concentração maior de afro-americanos. Então, acabou influenciando toda a música dos Estados Unidos e influencia a música mundial até hoje, né? Então, vem da cultura afro-americana o jazz e o blues. E na dança, a gente tem destaque para dois estilos de dança aí também, né, dos Estados Unidos, o Charleston e o Foxtrot. O Charleston também tem a ver com a cultura afro-americana do sul dos Estados Unidos, mais especialmente na Carolina do Sul, numa cidade lá da Carolina do Sul chamada Charleston, e foi onde exatamente surgiu esse estilo que se difundiu por todos os Estados Unidos, lá por todo o país. E o Foxtrot também era outro estilo muito apreciado nos Estados Unidos. Vamos falar mais um pouquinho então sobre aqueles dois conceitos básicos que têm relação direta com a Revolução Industrial e que tem relação direta com o capitalismo industrial e também, por que não dizer, com a própria crise de 1929. Então, para fechar esse contexto, né, essa contextualização do que antecedeu a crise de 1929, dos antecedentes, né, vamos falar então sobre esses dois conceitos importantíssimos aí que todo aluno do ensino médio precisa conhecer, precisa saber diferenciá-los, né? O Taylorismo e o Fordismo. Na verdade, é muito fácil de fazer uma confusão
aí sobre esses dois conceitos, então eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês compreendam aí para saber diferenciar uma coisa da outra, né? Por que que uma coisa não é a outra, né? Por que que existe o Taylorismo e o Fordismo, então? Então, começando pelo Taylorismo lá. O Taylorismo vem do Frederick Taylor, né? Daí que vem o termo, então, né? Quem que foi esse cara? Um engenheiro, né, norte-americano que ele criou, né, dentro do sistema industrial, um sistema, um modelo, né, chamado de linha de montagem, ou uma linha de produção, na verdade, né? O que já existia desde final do período medieval, ali, quando surgiram as primeiras manufaturas, né, digamos assim, então já teve uma divisão social do trabalho, onde cada trabalhador fazia uma etapa. Mas o que o Frederick Taylor fez? Então ele cria uma linha de montagem com uma esteira, onde o processo não para em momento algum, ninguém precisa parar de trabalhar para levar a peça para o outro continuar o processo. Na verdade, ele faz a parte dele, o trabalhador, coloca a peça na esteira, a peça vai passando, o outro faz a parte dele, coloca na esteira e assim não para, quer dizer, aumenta muito a produtividade, diminui o tempo de produção e, consequentemente, também diminui os gastos da produção. Então, diminuiu sensivelmente tanto o tempo da produção de mercadorias quanto os gastos com ela. E aí teve muita aceitação. Ocorre que essa nova divisão social do trabalho, que aprofundou ainda mais, né, a divisão do trabalho que já existia, ou seja, o Taylorismo, ele foi implantado primeiramente na fábrica do Henry Ford, que é o cara que foi o pioneiro na produção de automóveis em série lá nos Estados Unidos, né? Esse empreendedor norte-americano, o Henry Ford. E o Taylorismo, esse modelo, foi implantado primeiro na fábrica dele. Por isso que é fácil de confundir Taylorismo e Fordismo, tá? O pessoal diz assim, não, Taylorismo e Fordismo é a mesma coisa porque foi na mesma fábrica que foi implantado primeiro lá. Mas não é bem assim. Então o Henry Ford, ele implanta o Taylorismo na sua fábrica, mas ele introduz uma nova ideia, né, na relação da produção dentro do capitalismo industrial, que é a ideia de disciplinamento dos trabalhadores como fundamento básico para a reprodução do capitalismo industrial. Ou seja, o que significa isso? O Henry Ford percebe que para que o capitalismo industrial continue se reproduzindo, as pessoas precisam consumir os produtos, os bens de consumo industrializados, aquilo que está sendo produzido pela indústria em larga escala, ou seja, mercadorias. Então, se produz mercadorias em larga escala e basicamente a introdução das máquinas na produção ela faz automaticamente isso, significa que há um aumento exorbitante na produção de mercadorias e, consequentemente, precisa de gente que compre essas mercadorias. Então, precisa disciplinar os trabalhadores para que eles mudem seus hábitos, para que eles possam gastar o seu dinheiro esse ganho, né, suado lá nas fábricas, eles precisam reverter esse dinheiro, esses valores dos seus salários em produtos industrializados para que o capitalismo se reproduza. Então, os funcionários da fábrica dele, né, os trabalhadores da fábrica do Ford lá, eles precisavam comprar produtos industrializados, seja carros ou seja produtos de outras fábricas. E os trabalhadores das outras fábricas também precisavam comprar carros e outros produtos industrializados. Então, eles não podiam ficar gastando, por exemplo, o que eles achavam que era à toa, né, com lazeres, com extravagâncias, tipo jogatinas, bebedeiras, farras. Então, na verdade, tinha que disciplinar o trabalhador para que ele pudesse reverter o seu salário em produtos industrializados e assim o capitalismo industrial se reproduzir. Então, essa ideia que especifica o que foi o Fordismo. Então, o Taylorismo é a introdução da linha de montagem, né, com a esteira, na fábrica da Ford, que foi a primeira, mas depois se estendeu para as outras também, porque eles gostaram muito dessa ideia e perceberam que era muito melhor esse sistema para eles obterem lucros, né, os outros empresários. E o Fordismo é essa ideia de disciplinamento dos trabalhadores como um requisito básico para a reprodução do capitalismo industrial, ou seja, disciplinar o trabalhador para que eles gastassem com o capitalismo. E aí tem uma coisa interessante nessa parada. Essa onda puritana dos Estados Unidos, que a gente falou anteriormente lá, né? O puritanismo lá, essa coisa, tinha tudo a ver com o Fordismo, né? Então o Fordismo, o Henry Ford foi um cara que apoiou muito, por exemplo, a lei seca, porque a lei seca tinha a ver com essa onda puritana e tinha a ver, obviamente, com essa onda de disciplinamento dos trabalhadores. Tanto o Taylorismo quanto o Fordismo, eles fizeram muito sucesso em todo o mundo, por todos os países onde o capitalismo industrial se expandiu, esses dois conceitos, né, essas duas ideias a respeito do capitalismo industrial fizeram muito sucesso, tiveram muita aceitação e se expandiram. E estão aí no sistema capitalista industrial até hoje, né, guardadas as especificidades, as diferenças, os aperfeiçoamentos que foram feitos, mas essas ideias essenciais continuam aí, tá? E um lembretezinho básico ali, então,
Como consequência do Taylorismo e do Fordismo, introduzidos em inúmeras fábricas dos mais variados ramos, reduziram-se os custos da produção e acentuou-se a exploração sobre os trabalhadores, resultando em diversas manifestações e greves operárias nas primeiras décadas do século XX. Eclode então a crise de 1929, galera. Como nós vimos lá anteriormente, o termo superprodução é um termo chave para a gente compreender essa crise. A crise de 1929 é uma crise de superprodução, não é necessariamente, portanto, de falta das coisas, tá? Por quê? Porque nós vimos a economia dos Estados Unidos já durante o período da Primeira Guerra Mundial e especialmente no pós-Primeira Guerra Mundial, ela sofreu uma ascensão, passou por uma ascensão gigantesca ali, tanto por conta do consumo interno e também principalmente por conta das exportações, os Estados Unidos exportando mercadorias para o mundo inteiro, então principalmente para aqueles países da Europa que estavam se reconstruindo no pós-Primeira Guerra Mundial. Então explodiu a economia dos Estados Unidos ali, uma economia de superprodução. Acontece que nem tudo eram flores nessa relação de superprodução, não. Já tinha alguns problemas aparecendo ali. Teve um cara lá, um economista norte-americano, que ele percebeu alguns problemas ali já mesmo nesse período de boom da economia, né? Ele percebia o quê? Um desequilíbrio entre a produção industrial e a distribuição de renda. Olha lá, ó, lembrando então que a gente falou sobre o Fordismo e a ideia do Henry Ford para a reprodução do capitalismo industrial era disciplinar os trabalhadores para que eles pudessem comprar as mercadorias. Não adiantava nada produzir um monte de mercadorias sem que as pessoas comprassem. Então as pessoas tinham que absorver essa produção toda, né? Os trabalhadores, os próprios trabalhadores eram também consumidores, né? Então trabalhadores, consumidores. Acontece que o Keynes, né, aquele cara ali, ele percebeu o seguinte, havia uma exploração cada vez mais exacerbada dos trabalhadores, de maneira que a renda deles acabava caindo, acabava diminuindo, gradualmente eles tinham menor poder aquisitivo. E o trabalhador que também é consumidor, se ele está lá trabalhando para produzir um monte de mercadorias, mas ele não tem renda, mesmo que ele seja disciplinado para comprar, mas ele não tem dinheiro para comprar suficientemente para absorver essa produção toda, então o sistema é passível de ter uma crise. O Keynes já observava isso antes mesmo da própria crise de 29 eclodir. Ele observava essa disparidade, portanto, entre o que era produzido e a renda dos trabalhadores que ia declinando e, consequentemente, eles não poderiam consumir tanto assim, né? O que aconteceu também nesse contexto de boom da economia dos Estados Unidos nos anos 20? Era um período de crédito muito fácil. Então, como a economia estava em alta, o crédito apareceu muito facilmente. Então, por exemplo, as pessoas tinham dinheiro, tinham direito de dinheiro para comprar muitas coisas, mas quem não tinha podia fazer financiamento. Então, crédito fácil, comprar as coisas financiadas a longo prazo, até em muitas prestações, digamos assim. Então, quando a economia vai bem, é mais fácil ter crédito na praça, no mercado, vamos dizer assim. E aí, então, o que aconteceu? As pessoas começaram a se endividar. Foram se endividando porque se sentiam seguras para isso, né? O crédito estava fácil, era só pegar aquele dinheiro e as pessoas iam se endividando. E cresce muito o consumismo, claro, o American Way of Life, né, se difundindo nos Estados Unidos, então o ideal de vida, de felicidade, consumo, as pessoas sendo bombardeadas dioturnamente com essa ideia, né? Então as pessoas iam às compras mesmo, foram às compras nos Estados Unidos. E também concomitantemente, então, a esse consumismo, a essa facilidade de crédito e de endividamento nos Estados Unidos, também surge uma especulação financeira na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, especialmente em Nova York, né, a grande Bolsa de Valores norte-americana. Como que foi isso? Acontece o seguinte, as empresas dos Estados Unidos estavam num crescente gigantesco, numa clive, né? E aí as ações dessas empresas eram colocadas lá na Bolsa de Valores para os acionistas adquirirem. E as pessoas começaram a perceber uma oportunidade de muito lucro, de muitos ganhos nesse esquema aí da Bolsa de Valores. Ou seja, a pessoa pegava um dinheiro, investia em ações de uma empresa, de um dia para o outro, essas ações duplicavam de valor. Então era um investimento muito bom, muito atrativo naquele período. Diz que tinha gente que vendia terras, vendia casa e investia na Bolsa de Valores, porque em pouco tempo esse dinheiro já tinha duplicado, já dava para comprar o dobro daquelas terras que eles tinham, ou 2 casas. Enfim, o fato é que muita gente pegava até dinheiro emprestado a juros
para investir na bolsa de valores, porque de repente podia valer a pena, né? As ações valorizavam mais do que os próprios juros que as pessoas iam pagar. De repente a pessoa já pagava a dívida dela e ainda sobrava dinheiro para continuar investindo na bolsa de valores. Ou seja, a chamada especulação financeira. E estava num boom, num crescente gigantesco, no mesmo ritmo da própria economia, esse negócio da especulação financeira na bolsa de valores. E esse período, então, é o chamado auge do liberalismo econômico. Quando chega no finalzinho da década de 20 ali, então, 1929, é o auge, é o ponto máximo, então, da economia capitalista liberal dos Estados Unidos. Mas, né, nem tudo dura para sempre, então começou a dar problema e aí realmente esse problema vai eclodir na crise de 29. Vejam, pessoal, nesse período também, outro problema que já tinha surgido dentro do capitalismo industrial era a questão da formação dos trustes, das holdings e dos cartéis. O que são essas coisas, né? Trustes, holdings e cartéis. É que quem defende o capitalismo liberal, né, e os Estados Unidos eram os grandes defensores disso, né, defende o quê? O livre mercado, a livre iniciativa, a livre concorrência. Essas são as ideias básicas, são premissas básicas dentro do sistema capitalista industrial. Ocorre que lá nos Estados Unidos, mesmo antes da crise, já estavam se formando esses agrupamentos aí que impediam, dificultavam essa livre concorrência, essa livre iniciativa, esse livre mercado. Então, o que acontece? Como que dentro do sistema capitalista liberal os preços se regulam, os preços das mercadorias? Então, assim, eu sou um empresário, eu vendo a minha mercadoria por R$100. Daí, algum concorrente meu abre lá uma fábrica e ele vende o produto dele por 80. Né? Digamos que esses dois produtos tenham a mesma qualidade. As pessoas vão comprar qual? O mais barato, é óbvio. Então isso seria a livre concorrência, né? Então o mercado seria autorregulável nesse sentido. Não precisa o governo ir lá e dizer, ó, tabelar o preço, por exemplo, da mercadoria. Dizer, o preço máximo é R$80. Não, o preço se autorregula conforme a concorrência vai acontecendo. Então isso é uma coisa básica dentro do capitalismo liberal. Porém, o que começou a acontecer lá? A formação dos trustes. O que eram os trustes? Então, quando a concorrência começava a aumentar, muitas vezes empresários mais antigos, digamos, já estavam no mercado há mais tempo, eles resolviam unir forças contra os novos concorrentes. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma verdadeira associação, uma sociedade. Então, empresas que podiam ser do mesmo ramo ou até de ramos diferentes, elas se uniam, se reuniam, se associavam e formavam um grande conglomerado. E dessa maneira, eles conseguiam, de repente, baixar os seus preços em detrimento de seus concorrentes e acabar com essa concorrência. De maneira, então, que a concorrência fica dificultada, ela desaparece. E aí esses caras monopolizavam, então, os preços das mercadorias, portanto, não tinha livre mercado nesse sentido, não tinha livre concorrência. Então, esses são os trustes. E as holdings? O que eram as holdings? As holdings eram um grande conglomerado empresarial formado por um grupo. Então, assim, o que acontecia? Um grupo empresarial, ele começava a comprar outras empresas, também parecido com o trust, do mesmo ramo ou de ramos diferentes. Comprar ações, virar o acionista majoritário das empresas. Então, um grupo empresarial ia lá na Bolsa de Valores, comprava uma porcentagem grande de uma empresa lá, a maior parte, e dominava aquela empresa. Daí comprava mais uma, comprava outra e mais outra, e isso é uma holding. E isso é antigo. Então, a gente está pensando que está falando da atualidade, porque o pessoal já deve ter associado aí. Professor, mas não tem muitas holdings hoje, então? Atualmente, sim, existem muitas holdings hoje. É menos comum o trust hoje, mas eles existem também, mas são menos comuns do que as holdings. Tem mais holdings hoje pelo mundo afora. Grupos empresariais que vão dominando todo o mercado em várias áreas diferentes, formando grandes conglomerados. Na verdade, assim, só que a diferença é que não são associações, é um grande grupo que vai comprando outras empresas e vai somando um grande capital, né? Então isso é uma holding. E finalmente os cartéis, né? O que é o cartel? O cartel, então, para tentar controlar os preços, para não permitir a livre concorrência. Então, principalmente o cartel, ele acontece normalmente com empresas do mesmo ramo. Então, esses empresários desse mesmo ramo, eles se reúnem, eles dialogam entre si e eles fazem um grande acordo. Eles dizem assim, ó, ninguém pode vender a mercadoria por menos que isso. Todo mundo vai vender desse valor em diante. O mínimo vai ser isso, ninguém pode vender por menos. Então, é um acordo entre empresários de um mesmo ramo para fazer com que eles aufiram mais lucros
para fazer com que não haja concorrência verdadeira entre eles, né? Porque ninguém vai vender por menos que aquilo, então não tem livre concorrência nisso. E os cartéis também se formavam. O fato é que na economia dos Estados Unidos, que pregava a livre iniciativa, a livre concorrência e o livre mercado, aconteciam a formação dessas três coisas, dos trusts, das holdings e dos cartéis. Então, quer dizer, não era tão perfeito assim, já tinha problemas mesmo antes da eclosão da crise de 1929. Também é preciso falar, então, dentro desse contexto da eclosão da crise, do protecionismo. O que é o protecionismo? O protecionismo ele vai na contramão de direção do liberalismo. Então o que acontece? O protecionismo é o governo, o Estado, interferir na economia, adotar medidas para tentar controlar a economia, para tentar sanar a economia, enfim, para melhorar as coisas internamente no país. Mas isso atenta contra os princípios básicos do liberalismo, né? Do livre mercado entre os vários países do mundo, né? Então vejam, o que aconteceu na Europa? Muitos países europeus que se digladiaram na Primeira Guerra Mundial passaram a década de 20 se reconstruindo e nesse contexto necessitaram muito dos Estados Unidos da América, dos seus empréstimos, né? Houve uma dolarização da economia nesse período, precisaram de todos os tipos de mercadorias, seja matérias-primas, seja produtos industrializados, produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então esses países europeus foram se endividando com os Estados Unidos, né? Mas quando chega o finalzinho da década de 20, portanto 1929, esses países da Europa estavam adotando posturas que colocavam um pouco o liberalismo de lado e adotavam medidas protecionistas à sua economia. Ou seja, agora o sistema produtivo deles já estava mais ou menos funcionando, as suas fábricas, né, a sua agricultura, e eles queriam então melhorar, revalorizar a sua moeda e melhorar a sua economia e pararem de se endividar com os Estados Unidos. Então eles começam a boicotar, a encerrar contratos com empresas dos Estados Unidos, com agricultores dos Estados Unidos. Então, eles param de importar muitas coisas, né? Não para completamente, mas muita coisa eles vão deixando de comprar. E eles também adotam medidas para tentar revalorizar a sua moeda, né? No caso da Alemanha, lá o marco, no caso da Inglaterra, a libra, da França, era o franco, se eu não me engano. Enfim, revalorizar as suas moedas em comparação com o dólar, haja vista a dolarização da economia no período pós-Primeira Guerra Mundial. Então, essas medidas protecionistas adotadas por esses países europeus, elas também ajudam a explicar a crise de 29. Então, havia um boom, uma explosão da economia norte-americana, uma superprodução para atender a demanda interna e especialmente a demanda externa, mas essa demanda externa agora ela diminui sensivelmente. Então vejam, nós estamos formando um contexto aqui para a gente compreender o que foi a crise de 29. Superprodução, desequilíbrio entre produção industrial e distribuição de renda nos Estados Unidos, crédito fácil, endividamento e especulação financeira na bolsa de valores, formação de trusts, holdings e cartéis e, finalmente, protecionismo adotado por países europeus. Tudo isso ajuda a explicar. Então, veja, não é uma coisinha tão simples, não é por isso. Pode ter tido um estopim, que foi o crash da Bolsa de Valores, que a gente vai falar já na sequência. Mas é um conjunto de coisas, um conjunto de aspectos que ajuda a explicar a crise de 1929. Eclode a crise, então, com o crash de Wall Street. O que foi isso aí? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, estopim para toda a crise foi a quebra da Bolsa de Valores no dia 24 de outubro de 1929. Esse dia ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Então, uma quinta-feira lá, 24 de outubro de 29. Galera, quebrou a Bolsa de Valores. Como a gente viu lá, havia uma especulação financeira muito grande, muito intensa nos Estados Unidos, né? Todo mundo querendo investir na Bolsa de Valores para ficar rico. O fato é que nesse dia aí, se eu não me engano, colocaram 12 milhões de ações de empresas para serem vendidas na Bolsa de Valores. Só que não houve grande procura, não houve compradores para todas essas ações. E aí, naquele dia, as ações das empresas começaram a declinar, começaram a descer, começaram a se desvalorizar. E essa desvalorização continuou nos dias seguintes. A cada dia a Bolsa de Valores fechava em baixa, né? Vocês devem ver às vezes na TV passando isso, a bolsa fechou em baixa, agora principalmente nas crises econômicas acontece muito isso, né? Então prejuízo, valores negativos, etc e tal. E começou a acontecer isso dia após dia na Bolsa de Valores de Nova York, galera. Galera, a parada ficou ficando muito feia, porque as pessoas que estavam investindo na Bolsa de Valores começaram a fazer uma correria para
vender essas ações, querendo vender rapidinho, e não vendia. Então muita gente começou a correr para os bancos para tirar o seu dinheiro que estava investido nessas instituições financeiras. Acontece que os bancos não tinham nem dinheiro para atender a toda essa demanda. Todo mundo querendo tirar. É como se acontecesse isso hoje, né? Todo mundo correndo para o banco para tirar as suas reservas da poupança, por exemplo. Os bancos não teriam dinheiro, não teriam papel moeda para pagar para todo mundo, porque isso é dinheiro virtual, são números, né, que estão lá nos computadores. E foi mais ou menos o que aconteceu. Faliram cerca de 9 mil bancos nos Estados Unidos, cara, nesse processo. Olha que desgraceira. Quebrou a bolsa de valores, né? Fechou numa baixa tremenda lá. As pessoas correram aos bancos, falência dos bancos. Cara, faliram os bancos, faliram as instituições financeiras, a crise realmente ela atingiu a estratosfera. E aí, galera, associada àquela superprodução industrial e agrícola que nós vimos, os preços despencaram. Lei da oferta e da procura, né, pessoal? Então nós temos muitas mercadorias e pouca gente para comprar. Logo o valor vai lá para baixo. Se o valor das mercadorias despencam, o que vai acontecer? Os empresários e os agricultores vão ter prejuízos. E se eles vão ter prejuízos, eles não vão conseguir nem eventualmente cobrir os custos da produção, que é basicamente isso que aconteceu, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a demitir seus funcionários, porque eles não vão ter grana para pagar os salários deles. A produção vai começar a diminuir, eles vão começar a demitir seus empregados. Se os empregados são demitidos, o que vai começar a acontecer? Eles não vão ter salário, não vão ter dinheiro para comprar as coisas mais. E aí o efeito uma coisa leva a outra. Efeito cascata, efeito bola de neve, efeito dominó, como queiram chamar. Uma coisa leva a outra. Então a crise só vai ficando cada vez pior nesse sentido aí, galera. E aí inaugura-se então esse período que foi conhecido como a Grande Depressão, a maior crise econômica do sistema capitalista de todos os tempos. E ela foi extremamente longa também, porque ela começa em 1929 e ela vai estender no mínimo até 1939, quando eclode a Segunda Guerra Mundial. Então, pelo menos uma década de crise, e crise essa que atingiu todo mundo e o mundo todo, né? Falência, desemprego, inflação, violência, o caos social. Então a crise começa com uma crise econômica, gera crise política, gera crise social, gera todos os tipos de crise que se possa imaginar lá. Então normalmente quando tem uma crise econômica, logo em seguida vem uma crise política. E nesse sentido, olha lá, a taxa de desemprego dos Estados Unidos em 1932, então, 3 anos já depois da eclosão da própria crise, cerca de 25% da população, um quarto da população dos Estados Unidos, cara, estava desempregada. E aí nós estamos falando da população ativa, né? Pessoas em idade de trabalho, idade laboral. Vamos colocar aqui mais ou menos 16 e 60 anos, 55, 60 anos de idade. Mais ou menos, né? Não tenho certeza sobre esse intervalo aí, mas mais ou menos isso. Então, as pessoas que estão em idade laboral destas, 25% estavam desempregadas. E aqueles que estavam empregados estavam em subemprego, estavam ganhando salários muito baixos, enfim, o poder de aquisição das pessoas decaiu muito, quer dizer, a economia não conseguia se revigorar novamente. E quem era o presidente dos Estados Unidos nesse período que eclodiu a crise de 29? Um cara chamado Herbert Hoover. E o Herbert Hoover, que pertencia ao Partido Republicano, adotou uma postura não intervencionista na economia, ou seja, ele manteve o ideário liberal, né? Então, eles acreditavam, o seu governo, eles acreditavam que a economia ela voltaria a se revigorar, ela se restauraria automaticamente, naturalmente dentro do ideário liberal, da livre iniciativa, da livre concorrência, do livre mercado. Então, basicamente, eles não fizeram nada para tentar sanar a crise. Eles queriam que o mercado se autorregulasse, se auto-reorganizasse e voltasse à normalidade. Só que entra ano, sai ano e nada disso aconteceu. Então, pelo menos até 1932, as coisas não tinham se alterado. Pelo contrário, a crise só tinha se acentuado ainda mais. Aqui está o Herbert Hoover. Nasceu lá em 1874 e morreu em 1964, 10 anos antes de eu nascer. Ih, contei minha idade. Foi o 31º presidente dos Estados Unidos da América, governando o país entre 1929 e 1933. Pessoal, então, só para ilustrar ali para vocês, não sei se vocês já tinham visto alguma imagem do Herbert
Hoover, então esse presidente dos Estados Unidos, quando eclodiu a crise de 1929, pessoal. Aqui uma imagem impressionante, se diz, a crítica mundial diz que é uma das fotografias mais importantes de todo o século XX, está entre as 100 principais imagens aí do século. Ela representa exatamente uma família ali, né? A Florence Owens Thompson, uma mãe imigrante na década de 1930, durante a crise que abalou os Estados Unidos e o mundo. E a gente pode ver ali crianças, né, inclusive um bebezinho no colo dela e outros filhos pequenos ali, então cabisbaixos, né, tristes, né, ela olhando pro nada, vamos dizer assim, né, com muita preocupação e tal, e uma pobreza tremenda, né? Então a gente olhando aquela imagem já associaria uma área muito pobre do Brasil, por exemplo, né, uma área de invasão, uma área de vulnerabilidade social, tranquilamente. Mas é uma imagem lá nos Estados Unidos da América, pessoal. Se diz que essa mulher aí, ela tinha mais ou menos, acho que ela tinha 7 filhos, se eu não me engano. E por que ela é uma mãe migrante? Porque naquele período as pessoas migravam de um lugar para outro em busca de sobrevivência, né? Perambulavam pelas estradas em busca de alimento mesmo, da necessidade básica de sobrevivência, né? Comida. Ocorre que a coisa estava tão louca quando eclodiu a crise de 29 que em um lado dos Estados Unidos as pessoas estavam passando fome e na outra ponta havia um desperdício de alimentos. Parece louco, contraditório, mas não é. Por quê? Porque onde a comida, os alimentos eram produzidos, então não tinha como transportar sequer esses produtos, essa comida, para as pessoas que estavam precisando nos grandes centros, nas grandes cidades do país. Então não tinha nem combustível, não tinha dinheiro para isso. E os agricultores, portanto, destruíam as plantações, destruíam a comida, não tinham o que fazer. Tem até uma história trágica, né, muito triste, de um fazendeiro, um criador de ovelhas, que ele teria lançado num canyon, né, num precipício, 2.000 ovelhinhas. Enquanto as pessoas passavam fome de um lado da cidade, esse cara lançava suas ovelhas no canyon. Por quê? Porque ele não tinha como alimentar essas ovelhas, elas estavam morrendo de fome, ele não tinha mais como tratá-las, e ele não tinha como transportar essas ovelhas nem para doar para as pessoas, então ele preferiu sacrificá-las no canyon. É uma história radical, muito louca do que aconteceu. Se diz que a crise foi tão ferrenha, pessoas ficaram pobres da noite para o dia, né? A classe média, a classe baixa ficou miserável. A classe média empobreceu, virou classe baixa. E os ricos, também muitos deles, uma porcentagem muito grande, também desceu, né, na escala ali, virou o que seria quase uma classe média. Então, assim, teve muitos ricos que empobreceram da noite para o dia, porque muitas vezes tinha todos os seus bens, todo o seu dinheiro investido na bolsa de valores, por exemplo. E os caras ficaram pobres da noite para o dia, foi muito rápido. Inclusive se diz que houve centenas e centenas de suicídios pelo país todo devido àquela situação, aquele caos completo que aconteceu. Então foi terrível mesmo a crise de 1929. Outra imagem clássica aqui, né, uma família em El Grove, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, durante a Grande Depressão. A gente vê uma mãe ali, né, com 2 crianças, vivendo num casebrezinho ali, numa casa improvisada, né, toda remendada ali, feita com coisas que tinham sido descartadas, né, uma pobreza muito grande, as crianças de pés no chão. Enfim, essas cenas, elas acabaram se tornando muito comuns nos Estados Unidos da América durante a Grande Depressão. Pessoal, e aí ocorreu o chamado efeito dominó, porque a crise se expandiu por todo o mundo. Lembrando que os Estados Unidos eram os grandes credores do mundo, basicamente todo mundo devia para eles. Eles também deviam para muita gente, obviamente, que isso tem a ver com o capitalismo, né? O sistema capitalista, então o endividamento dos países faz parte, segundo os especialistas, né, faz parte do próprio sistema. Então você tem muitos credores e você deve para muita gente também. E os Estados Unidos aconteciam, né, também esse tipo de coisa. E aí, quando, obviamente, atingiu a crise desse jeito, né, a pancada nos Estados Unidos, começa a atingir todo mundo. Então, todos os países começaram a entrar nessa mesma onda. Na Europa, por exemplo, houve a falência de importantes empresas e de bancos europeus também. Importantes bancos europeus faliram, né, quebraram. E aí a quebradeira começa na Europa também, gerando a mesma coisa, né? Falência, desemprego, né, e fome,
violência, tudo aquilo, né, que nós vimos. Na Alemanha, então, nem se fala, cara. Acredita-se que a Alemanha, depois dos Estados Unidos, tenha sido o país mais atingido do mundo, né, pela crise de 29. Lembrando que a Alemanha tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial, teve que assinar o Tratado de Versalhes, que a puniu severamente, a considerando culpada pela guerra, tinha que pagar indenizações de bilhões de dólares para os países vencedores, né, como culpada pela guerra, pelo tratado. E aí, galera, então a Alemanha foi pesadamente atingida. A Alemanha nesse período era uma república, o sistema monárquico foi derrubado na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, então, né, e implantado uma república que é chamada República de Weimar, que tem a ver com uma região da Alemanha chamada Weimar, né? Então era a República de Weimar. E a República de Weimar foi completamente destroçada, então o país foi detonado pela crise de 1929. A taxa de desemprego na Alemanha chegou a 44%, pessoal, aí após a crise. Então a Alemanha se deu muito mal, isso era praticamente o dobro dos outros países. Os Estados Unidos lá 25%, a Alemanha 44% de desemprego. Então nesse aspecto até foi pior do que o próprio Estados Unidos, né? Mas teve um país que não foi atingido pela crise, a União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética era socialista desde 1917, quando tinha acontecido lá a chamada famosa Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique, de outubro-novembro de 1917, que implantou então o socialismo na Rússia, né, que era a Rússia à época, e depois ela acoplou mais vários países do leste europeu e formou a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Então, pelo fato da União Soviética ser socialista e ter adotado após então a ascensão ao poder do Joseph Stalin, né, depois que o Lenin morreu, então o Stalin implanta a cortina de ferro na União Soviética, ou seja, quem está dentro não olha para fora, quem está fora não olha para dentro. A União Soviética cortou relações diplomáticas e econômicas com os países capitalistas, ou seja, o resto do mundo, porque o único país socialista do mundo nesse período era a própria União Soviética. E nesse sentido, então, se a crise é uma crise do sistema capitalista, se a União Soviética não tem negócios com esses países, não tinha como ela ser atingida. Logo, a União Soviética ficou intacta nesse período. E aí, olha que coisa curiosa. Como a gente já falou anteriormente, havia uma crise de valores lá na Europa e mesmo nos Estados Unidos, né, para alguns grupos, né, mesmo com a ascensão econômica deles, mas havia uma pequena crise de valores lá no pós-Primeira Guerra Mundial. E então, galera, aquele modelo que foi implantado na União Soviética, ele servia de modelo para muita gente. Muita gente achava que a solução, a saída, o melhor caminho, o melhor rumo era o socialismo, né? Acontece então que os partidos socialistas, partidos comunistas, eles proliferaram muito pelo mundo todo ao longo da década de 20. E quando eclode a crise de 29, então, parecia que era a grande alternativa. Então, quer dizer, olha lá, ó, o pessoal dizia assim, olha lá, ó, a União Soviética não foi atingida pela crise, então esse é o melhor modelo. Claro, economicamente falando, se explica dessa maneira, ela não tinha negócio com os capitalistas, logo não foi atingida. Mas havia aqueles que defendiam esse modelo, então aproveitaram esse contexto para dizer, ó, esse é o melhor modelo, ó, eles estão intactos, não aconteceu nada com eles. Por outro lado, aqueles que mesmo dentro da crise do sistema capitalista rechaçavam qualquer hipótese, qualquer ideia de socialismo, diziam que a culpa era da União Soviética, por mais louco que isso possa parecer, né? Mas foi a maneira que eles encontraram de se defender e de defender, mesmo em crise, o modelo capitalista. Então, não querendo o socialismo de jeito nenhum, diziam a culpa da crise é da União Soviética, apesar da gente estar percebendo que não tinha relação nenhuma uma coisa com outra, né? E o Brasil? O Brasil foi forte, pesadamente atingido pela crise de 1929, pessoal. O Brasil, nesse período, era um país agrário exportador e, portanto, os produtos agrícolas eram o carro-chefe da economia brasileira. E o café era o principal produto de exportação brasileiro desse período. Acontece que, vejam, a crise atingiu os Estados Unidos, o maior comprador do café brasileiro, e atingiu a Europa, os segundos maiores compradores aí, então, do café brasileiro. Esses caras não podiam comprar, né, mais o café. Diminuíram muito a aquisição desse produto e, consequentemente, o valor do café despencou. Acontece que o governo brasileiro normalmente comprava a safra para não prejudicar os cafeicultores, né? Lembrando que os cafeicultores que dominavam a política brasileira, né? A política do café com leite desse período. E aí a República Velha, a República das Oligarquias. E aí esses caras então compraram a safra. Só que
o governo brasileiro não tinha subsídios nesse momento, né? Precisava recorrer a empréstimos, só que ninguém queria emprestar dinheiro para ninguém nesse período, é um período de crise, e consequentemente, então, se alguém resolvesse emprestar dinheiro para o governo brasileiro, ia ser a juros elevadíssimos, ou seja, o custo de um endividamento tremendo do Brasil, um crescimento da dívida externa gigantesco, né? Então o Brasil se endivida muito nesse período. Mais ou menos, mesmo com a compra do café, o governo fez o quê? Comprou a safra, ou pelo menos uma boa parte dela, e teve que queimar. Queimar por quê? Para fazer com que o café se revalorizasse no mercado internacional, porque o valor dele despencou, foi lá para baixo. Então, para tentar revalorizar o produto, houve uma grande queima de café nesse período aí. Mesmo assim, a crise atingiu pesadamente o Brasil, a economia brasileira foi à ruína, como foi no mundo todo, né? Como nós vimos. Então, galera, vem o New Deal, que significa, mais ou menos ao pé da letra, ali, novo acordo, que foi o novo plano econômico nos Estados Unidos para tentar reverter esse quadro, para tentar fazer com que eles saíssem da crise. Como que foi isso? Então, durante o auge da crise ali, 1932, teve a eleição para presidente da República nos Estados Unidos. E nesse ano foi eleito então um chamado Franklin Delano Roosevelt, um democrata. Então quem estava no poder era o Herbert Hoover, que era do Partido Republicano, e em 1932 houve eleições e o Roosevelt derrotou o próprio Hoover, né? Então o Partido Democrata derrotou o Partido Republicano nessa eleição. E não por acaso, é por uma questão óbvia, né? Então a crise aconteceu e eclodiu durante o governo de um republicano, era quase que óbvio que a população estava descontente com o Partido Republicano e votou então num cara do Partido Democrata. Então o Franklin Delano Roosevelt foi eleito, assumiu o governo em março de 1933 e começa a pôr em prática então o New Deal, o novo acordo. Ele reuniu intelectuais das mais importantes universidades estadunidenses, né? E fez um negócio que ficou conhecido como Brain Trust, ou Trust de Cérebros, né? Uma associação de muitas mentes, de muitos cérebros lá, para tentar resolver, sanar essa crise aí, né? E o que esses caras fizeram? Eles, então, concordaram que para resolver essa crise, que era uma crise do capitalismo, mas não era de qualquer capitalismo, era do capitalismo liberal, sem abandonar o próprio capitalismo, ou seja, guinando lá para o socialismo. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer uma intervenção na economia, ou seja, o Estado precisava urgentemente abandonar a política liberal e fazer intervenção econômica. E aí o Roosevelt então começa a colocar em prática já no mesmo ano essas medidas, algumas medidas, né? Em 1933, por exemplo, ele cria a chamada lei bancária, que era o quê? Estabelecer um monte de regras para as instituições financeiras. Por quê? Porque nos períodos de crise, normalmente instituições financeiras se aproveitam desse momento para lucrar, para ganhar dinheiro. E aí os juros ficam muito elevados, enfim, e aí eles criam um monte de regras então para essas instituições financeiras, para os bancos, para tentar amenizar a crise e o choque e não permitir que os bancos se aproveitassem daquele contexto, para ganhar dinheiro, para explorar as pessoas. Então a chamada Lei Bancária de 1933. Também ele cria um incentivo aos agricultores. Por quê? Ele perdoa as dívidas, principalmente, ele faz com que os agricultores reduzam a área plantada com o objetivo de que os produtos se revalorizassem no mercado. Ou seja, como era superprodução, então tem que fazer um controle, tem que limitar essa produção para que os valores das mercadorias voltem a se elevar. Então era fundamental reduzir a produção. E também fez acordo com os empresários para que houvesse concorrências mais leais, ou seja, para evitar os trusts, os cartéis, as holdings, como nós vimos lá, que prejudicavam a economia e permitiam uma concorrência mais leal, para que a economia voltasse a se revigorar. Mas de qualquer maneira, então, ele está abandonando a livre iniciativa, o livre mercado, em prol da intervenção na economia. Também o Roosevelt cria as primeiras empresas estatais, dentre elas a Tennessee Valley Authority, né, que construía usinas hidrelétricas. A gente já vai falar adiante sobre a construção de inúmeras obras públicas. Qual era o objetivo então com essas empresas estatais? Vejam, a empresa estatal ela vai na contramão de direção também do liberalismo. Por quê? Porque o liberalismo prevê a livre concorrência entre a iniciativa privada. Se o Estado cria uma empresa, essa empresa é subsidiada, controlada pelo Estado, provavelmente naquela área, dificilmente alguma empresa privada vai conseguir concorrer
né? E, portanto, dentro do liberalismo, as empresas estatais elas não são bem vistas de jeito nenhum. O liberalismo econômico pressupõe a inexistência de empresas estatais, né? E, portanto, o governo vai na direção contrária, cria uma empresa estatal, cria empresas estatais para construir obras públicas e investir em outras áreas, e aí, claro, para tentar revigorar a economia, para gerar empregos. Basicamente, essa era a grande ideia, geração de empregos para revigorar a economia. Pessoal, então, a ideia, a premissa básica agora era construir obras públicas. Esses intelectuais que se reuniram lá pensaram, nós temos que fazer o quê? Tem muito desemprego. Se tem desemprego, não tem renda. Se não tem renda, não gira a economia. Então, nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos gerar empregos, as pessoas receberem salários, as empresas se reativarem e aí, consequentemente, as pessoas terem dinheiro para comprar, para adquirir, para as outras empresas voltarem a produzir, a agricultura também, e a economia se reativar. Então a ideia inicial era gerar empregos. E qual a melhor maneira de gerar empregos do que construir obras públicas? Era isso então que o governo fazia, através das próprias empresas estatais, que contratavam os trabalhadores desempregados então para construir obras públicas como usinas hidrelétricas, barragens, estradas e todos os tipos de obras públicas, e também contratavam empreiteiras, empresas privadas, que consequentemente também teriam que contratar pessoas desempregadas para construir essas obras. E, portanto, o governo pagava essas empresas, que por sua vez pagavam esses empregados. E dessa maneira a economia a engrenagem começa a girar novamente. Então a ideia do governo era investir na geração de empregos para a economia se revigorar, se regenerar. Essa era a ideia básica. Também ele começa a impor várias regras. Por exemplo, salário mínimo para os trabalhadores não existia, então cria o salário mínimo, não pode pagar menos que isso, portanto há um aumento salarial para os trabalhadores, pode-se dizer, né? Também reduz a jornada de trabalho para no máximo 35 ou 40 horas semanais, dependendo da atividade que o trabalhador exercesse. Por que reduzir a jornada de trabalho? Por uma questão óbvia. Se o cara trabalha lá 12, 14, 15 horas por dia, ele não vai deixar com que outro trabalhador trabalhe. Então é melhor reduzir a jornada dele para dar a chance de que outro trabalhador também possa trabalhar, né? Então essa foi uma ideia básica, reduzir a jornada de trabalho também. Requisitou os estoques de ouro para sanear as finanças e evitar a evasão de divisas. O que são divisas? Investimentos estrangeiros no país. Então, como assim? O governo, para garantir que essas empresas estrangeiras não retirassem os seus investimentos e fossem embora, fechassem as portas para elas continuarem funcionando, o governo prometeu que as dívidas seriam sanadas com eles, seriam pagas, e em última análise, em última hipótese, o governo pagaria em ouro. Né? E como que ele fez isso? Requisitou todos os estoques de ouro do país. Pessoas que tinham ouro guardado em algum banco, em algum cofre lá e tal, o governo requisitou isso aí para depois devolver para essas pessoas quando a crise passasse. Mas foram resgatados, capturados, né? Enfim, requisitados esses estoques de ouro para evitar que investimentos estrangeiros saíssem do país. Criou conselhos para gerenciar a produção, tanto a produção agrícola quanto a produção industrial, como nós já falamos lá, ou seja, diminuir a produção para evitar que o preço se desvalorizasse no mercado, né? Então, reduz a produção, tem menos produto, o preço aumenta, essa era a ideia. Então, criou esses conselhos para gerenciar a produção. Criou a lei de seguridade social, ou seja, seguro-desemprego, por exemplo, que não existia, e outros direitos aos trabalhadores. O que é a seguridade social? No Brasil se chama Instituto Nacional de Seguridade Social, chamado INSS, que é o quê? Não existia seguridade social. Então, quando eclodiu a crise de 29, as pessoas se quebraram, elas ficaram pobres da noite para o dia. Enquanto que, se houvesse um seguro-desemprego, como há hoje, por exemplo, a pessoa fica desempregada, mas por um tempo ela tem uma garantia que ela vai ter grana para sustentar a família. Então, não gera o caos imediato. A seguridade social ela veio nesse sentido, para evitar o caos nos momentos de crise, especialmente. Seja a crise individual, uma pessoa que perdeu o emprego e ela vai precisar continuar sustentando a sua família, seja uma crise generalizada, uma crise mais universal, como foi a de 29, que atingiu a todos. Então, a ideia era evitar o caos nos momentos críticos da economia, tentar manter as pessoas, a economia funcionando e o país funcionando durante algum tempo. Por exemplo, né, o auxílio que está acontecendo hoje no Brasil por conta da pandemia, né? Aquele que a Caixa Econômica previa lá ajudar mais ou menos 40, 50 milhões de pessoas e mais de 100 milhões de brasileiros requereram, né? Ou seja, solicitaram o auxílio de R$ 600 durante 3 meses lá, durante essa pandemia. O objetivo essencial desses auxílios é justamente evitar uma crise generalizada e o caos.
E um lembrete básico ali, então, o New Deal contrariava frontalmente o liberalismo em prol do intervencionismo e do planejamento estatal na economia em 4 setores essenciais: agricultura, trabalho, seguridade social e administração. Então, abandona-se o liberalismo e adota-se o intervencionismo estatal na economia. Foram essas medidas adotadas, então, pelo New Deal, galera. E olha ali um registro histórico pessoal dos trabalhadores contratados para a construção de uma represa em São Francisco, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, após o lançamento do New Deal. A gente pode observar ali dezenas, talvez centenas de trabalhadores com carrinhos de mão ali puxando terra, galera, na construção dessa represa lá em São Francisco. Resta saber se esses trabalhadores estavam com carrinhos de mão porque não tinha acesso a caminhões ali ou algum problema, ou o objetivo era simplesmente oportunizar a mais gente trabalhar, né? Se coloca ali um monte de caminhão, de máquinas para puxar aquela terra toda ali, era muito menos gente trabalhando, né? Muito menos gente empregada, recebendo salário e assim a economia não giraria. Então pode ter sido uma medida do próprio governo fazer com que as pessoas carregassem aquela terra à mão. Não é uma interpretação descabida essa, né? Porque, como eu falei, o grande objetivo não era necessariamente a construção da represa, mas sim a geração de empregos. Já pelos idos de 1934, então no ano seguinte ao início das primeiras medidas econômicas ali do New Deal, ocorre uma melhora dos índices, ou seja, a economia volta a funcionar, o dinheiro volta a girar, o mercado funcionar e ocorre então uma redução na taxa de desemprego nos Estados Unidos, especialmente através das obras estatais, lá nas obras públicas, né? E os índices econômicos começam a subir. E então ocorre a reeleição do presidente Roosevelt por conta de que o New Deal estava dando certo. Isso em 1936, tá? Então ele é reeleito para o seu segundo mandato. E conforme o tempo foi passando e o New Deal foi dando resultado, então ele foi sendo reeleito novamente. Ele foi reeleito em 1940 e em 1944. Ele é o único presidente na história dos Estados Unidos a ter sido presidente por 4 mandatos consecutivos, cara. No último mandato, é verdade, ele assumiu só e poucos meses depois, em 1945, ele acabou falecendo, pouco tempo depois de assumir o último mandato, então, né? Mas ele foi o único presidente da história a ter governado por tanto tempo e tem a ver exatamente com essa realidade, com aquele contexto, né? Da crise que eclodiu no governo do Herbert Hoover, ele assume nesse cenário terrível e põe em prática o New Deal vai funcionando gradualmente, vai dando certo, o povo vai sentindo confiança e ele vai se perpetuando no poder então. Até hoje, o Roosevelt ele é tido como um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, né? Ele é muito homenageado lá, muito idolatrado pela própria história dos Estados Unidos, né? Como um grande presidente. Inclusive, ele se livrou de uma pecha que poderia manchar sua imagem, historicamente falando, que foi quando em 1945, já ao longo aí da Segunda Guerra Mundial, no final, né, chegando para o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o seu inimigo, sobre o Japão, lá, o último país a se render, né, na Segunda Guerra Mundial aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos lançaram essas 2 bombas atômicas. E o presidente Roosevelt, ele tinha falecido então, meses antes, né, naquele ano de 1945, e quem tinha assumido era o Harry Truman. E quem autorizou, portanto, o lançamento das bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foi o Harry Truman. Então, coincidentemente ou não, né, coincidência da vida, da história, o Roosevelt ainda se livrou dessa pecha que mancharia a sua imagem para sempre, porque provavelmente, óbvio, que ele teria também autorizado o lançamento dessas bombas atômicas. Agora, contraditoriamente, né, parece que foi bom para ele, vamos dizer assim, parece louco dizer isso, né, ter morrido antes de ter autorizado o lançamento dessas bombas atômicas. Então ele ficou marcado como um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Em 1937, ali, então já durante o segundo mandato do Roosevelt, houve uma melhora significativa dos índices econômicos. E aí o que acontece? O Roosevelt, durante esse tempo todo, ele estava sofrendo uma pressão de quem não estava provavelmente no governo, no poder, e que o criticava, né? Principalmente os republicanos, o Partido Republicano e os grandes defensores, os grandes baluartes do liberalismo.
que diziam que ele estava cometendo um erro, que ele estava na direção errada, que devia abandonar o intervencionismo estatal e tudo. Então essa pressão acabou funcionando, e como os índices econômicos estavam funcionando, então o Roosevelt abandona a política intervencionista por um tempo e procura dar uma guinada para o liberalismo novamente, retorno às políticas liberais. Porém, os índices voltam a cair, ocorre desemprego, a economia decai novamente, a renda, ou seja, a crise volta a bater as portas. Então eles entendem que não tem mais como abandonar as políticas intervencionistas, não tem como retornar mais ao liberalismo econômico. E aí ocorrem então novos e grandes investimentos estatais em obras públicas novamente, gerando renda, emprego, e aí gradualmente eles começam a sair então dessa grave crise. E a saída definitiva se deu com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, quando houve um deslanche na economia dos Estados Unidos. Eles não entraram na guerra de pronto, de bate-pronto, de primeira. Eclodiu a guerra em 1939 e eles mantêm-se mais ou menos neutros, né? Ou seja, não é totalmente, mas mais ou menos. Ou seja, mantém a postura isolacionista que eles adotaram após aí, o final da Primeira Guerra Mundial. Então eles não se metem por enquanto. E aí os seus aliados, assim como havia acontecido já lá na Primeira Guerra Mundial, especialmente a França e a Inglaterra, né, com quem os Estados Unidos mantinham uma relação cordial e políticas econômicas e públicas, eles começam a abastecer esses mercados novamente com todos os tipos de suprimentos, comida, remédios e tudo mais, e principalmente equipamentos bélicos, equipamentos para a guerra, armas, munições de todos os tipos, principalmente então, obviamente, para esses aliados seus. E aí a economia norte-americana deslancha de vez e é o chamado fim da Grande Depressão. Então, um textozinho rápido ali sobre o New Deal, né, sobre tudo que nós falamos, que vai fechar então esse esquema aí para a gente compreender bem o que foi esse novo acordo. Né? Com o New Deal, o governo do democrata Franklin Delano Roosevelt aumentou as tarifas protecionistas, controlou os preços e a produção por meio de subsídios, revalorizou os salários, regulamentou as condições de emprego e abriu novas vagas por meio das empresas estatais que criou. À época, essas medidas vistas pelos membros do Partido Republicano como um socialismo disfarçado foram alvo de inúmeras críticas e desconfianças. Afinal, os Estados Unidos eram o país que mais pregava a livre iniciativa, a livre concorrência e o livre mercado. Em resposta a essas críticas, o próprio Roosevelt, em um discurso, afirmou: "Foi minha a administração que salvou o sistema de lucro privado e da livre empresa e o recolheu à beira do abismo aonde haviam conduzido aqueles que atualmente tentam amedrontar-vos." Então o Roosevelt está se defendendo ali, está falando diretamente um discurso populista, né? Está se defendendo e pedindo o apoio da população, né? Da opinião pública favorável contra esses seus detratores, contra aqueles que estão tentando negativizar a sua imagem, o seu projeto, enfim, os seus opositores políticos e os grandes defensores do liberalismo, como se pode perceber ali no texto. E aqui, então, uma foto para a gente conhecer aí esse cara, né? O Franklin Delano Roosevelt, nascido em 1882 e falecido em 1945. Foi o 32º presidente dos Estados Unidos, tendo governado, então, o país de 1933 a 1945. O presidente que mais tempo ficou na presidência, no governo dos Estados Unidos. Então, Franklin Delano Roosevelt. E aqui uma charge, galera, de 1943, então, período esse aí já da eclosão da Segunda Guerra Mundial, período que os Estados Unidos já estavam participando diretamente, lutando na Segunda Guerra Mundial, e essa charge, então, representando o que, como a gente pode observar nela ali. Então, vamos ver os personagens ali. A gente vê um cara com um leme, né, que seria um volante ali de um navio, né, que direciona o navio. Ele está então conduzindo uma espécie de navio, né, está com o leme na mão ali, e é o próprio Roosevelt, né, olhando lá para o horizonte, né, vendo a frente, tendo um arco-íris, né, e tal, rumo à recuperação, recovery, né, o povo americano, como diz ali na blusa do cara ali atrás, né, The American People. E atrás deles aqui, principalmente atrás do Roosevelt, né, mais para a direita ali, a gente observa os detratores, como está escrito. E acima deles uma grande nuvem escura ali, preta, intitulada Depressão, né? No sentido econômico, óbvio.
E aí, então, os detratores do Roosevelt, né? A charge de 1943, representando Roosevelt conduzindo um navio, que seriam os Estados Unidos, né? Sendo atacado por seus críticos e opositores políticos, enquanto o povo americano observa tranquilo o horizonte. E consequências da crise. Que consequências foram essas? Foram inúmeras, mas vamos citar aqui o que aconteceu de importante diretamente relacionado à crise. A crise fez com que a crise econômica gerou uma crise política pelo mundo afora, em todos os países, né? Nós vimos nos Estados Unidos a troca, então, do Partido Republicano pelo Partido Democrata. E em vários países do mundo também isso acabou acontecendo, né? Então, por exemplo, vamos destacar aqui lá na Europa a ascensão dos chamados regimes totalitários, ou seja, regimes ditatoriais, autoritários, de cunho autoritário, antidemocráticos, né? Principalmente o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, regimes esses que nós vamos destacar nas próximas aulas, lá quando a gente for falar sobre regimes totalitários. No Brasil, então, houve a ascensão da Aliança Liberal, liderada, capitaneada pelo Getúlio Vargas, em contraposição à República Oligárquica, a chamada política do café com leite. Então, o Getúlio Vargas se insurgiu contra essa política do café com leite, formou a chamada Aliança Liberal, que também é assunto que a gente vai trabalhar adiante para compreender direitinho o que foi isso, mas basicamente houve uma mudança de mãos do poder no Brasil e tem relação direta com a crise de 1929. Então essas trocas políticas, essas alterações têm a ver com a crise política deflagrada com a crise econômica de 1929 e pelo mundo afora houve então essas mudanças políticas. Antes da gente chegar ao final, então, como de praxe ali para dar as dicas de leitura, eu decidi nessa aula especialmente aqui colocar duas questõezinhas de vestibular para a gente fazer um treininho rápido ali, ver se vocês entenderam o assunto, tá? Então são duas questõezinhas bem simples ali sobre crise de 1929. Vamos ver se vocês ficaram atentos e compreenderam o que foi explicado. Então vamos lá, a primeira pergunta. Questão número 1, que caiu lá no vestibular, sei lá quanto tempo, na PUC de São Paulo. O período de 1919 a 1939 assinalou-se do ponto de vista econômico principalmente. Vou repetir o enunciado então. O período de 1919 a 1939 assinalou-se do ponto de vista econômico principalmente. E aí vamos às alternativas. Letra A. Pela diminuição da influência inglesa. Letra B. Pelo recuo do capitalismo liberal e início do intervencionismo estatal? Letra C. Pela industrialização do Japão? Letra D. Pela hegemonia norte-americana? E letra E. Pela crise da economia alemã. Então nós temos 5 alternativas ali. Vamos dizer que fosse a sua prova, o seu Enem, o seu vestibular e caísse essa questão. O que você faria? Qual alternativa você marcaria? Então eu vou dar um tempinho ali de mais ou menos uns 30 segundos para vocês olharem novamente, lerem essa questão e tentarem resolvê-la. Vamos ver quem acerta essa questão, beleza? Então estou marcando aqui mais uns 20 segundinhos aí. E aí, conseguiram? Então vamos lá, vamos ver quem acertou essa resposta. Olha lá, ó, letra B, galera, pelo recuo do capitalismo liberal e início do intervencionismo estatal. Essa é a grande característica desse período. Então, eclode a crise, né, em 1929 e nesse período então ocorre o abandono do capitalismo liberal, em detrimento então do capitalismo liberal surge o chamado intervencionismo estatal na economia, né? Primeiro, né, países europeus começam a adotar algumas medidas, daí os Estados Unidos para tentar sanar a crise com o New Deal. Então, a grande marca é exatamente essa. Algumas dessas características que aparecem ali até tem alguma relação, né? Por exemplo, quando você fala hegemonia norte-americana, tem a ver, mas houve a quebra da economia dos Estados Unidos, então ela não seria uma boa resposta, porque a crise de 1929 quebrou a economia norte-americana, né? Então não houve hegemonia por conta da quebra da crise de 1929. Pela crise da economia alemã,
Sim, a economia alemã entrou em crise, sim, né, em 29, a gente viu que foi, mas não foi a única. Então a gente poderia dizer qualquer outro país ali no caso, no lugar da Alemanha, também não seria a melhor resposta. Então a melhor seria essa mesma aqui, ó, pelo recuo do capitalismo liberal e início do intervencionismo estatal. Vamos à próxima. Olha lá então, questão número 2, da Unifor do Ceará. O New Deal, política de recuperação econômica e social adotada pelos Estados Unidos no contexto dos desdobramentos da crise de 1929, propunha, entre outras medidas. Então, sobre o New Deal, galera, vamos ver as alternativas. Letra A liberação dos preços dos produtos básicos e o aumento da jornada de trabalho. Letra B. O fim da intervenção do Estado na economia e a utilização do trabalho do menor? Letra C. A proibição da formação de associações sindicais e a extinção da Previdência Social? Letra D. A concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados e o aumento dos salários dos operários? Ou letra E. O incentivo à utilização do capital estrangeiro e a liberdade para a formação de cartéis. Qual vocês marcariam então? 30 segundinhos lá para vocês responderem. E aí, conseguiram? Assinalaram? Eu marcaria qual então? A letra D, a concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados e o aumento dos salários dos operários, galera. Por que essa é correta e as outras não? Vejam, a liberação dos preços, não, tinha que controlar, né? Então não é liberar os preços, né? Aumentar a jornada de trabalho? Não, aumentar a jornada de trabalho não dava certo, tinha que diminuir, lembram que foi reduzida a jornada de trabalho? Fim da intervenção do Estado na economia, é o contrário, é o oposto, né, cara? É intervenção e não fim. A proibição da formação de associações sindicais e extinção da Previdência Social não foi a criação da Previdência Social, né? A Seguridade Social. E a letra E, o incentivo à utilização do capital estrangeiro, não, era capital nacional, né? A intervenção do Estado na economia justamente para promover a economia nacionalmente. E liberdade para a formação de cartéis, de jeito nenhum, era para combater os cartéis e facilitar, melhorar a concorrência, trazer uma concorrência mais leal entre as empresas, né? Então acabar com os cartéis são prejudiciais ao modelo econômico, né, ao capitalismo. Então, a mais correta ali seria essa, a concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados e o aumento dos salários dos operários, ou seja, quanto mais poder aquisitivo o trabalhador tivesse, lembre-se lá a criação do salário mínimo, né, ele poderia comprar e a economia se movimentar e, consequentemente, então, sair daquela crise. Então, a resposta correta seria a letra D. E para fechar a aula de hoje, então, para ler dicas de leitura leitura de livros científicos escritos por historiadores, por profissionais da área aí sobre a crise de 1929. Vamos lá então. Do Jaime Brenner, 1929, a crise que mudou o mundo. Do Bernard Grazier, a crise de 1929. Do Marco Pamplona, Revendo o Sonho Americano. Do Wagner Pereira, 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. E da Sheila Schwarzman, O Modo Americano de Viver. Então são dicas de livros para quem quiser se aprofundar nesse assunto e entender um pouco melhor a crise de 1929. Como disse, é um assunto que está na moda, que é preciso saber, se aprofundar nesse assunto é muito importante. Então quem quiser, corra atrás aí dessas obras. Para assistir, nós temos ali também alguns filmes sobre o assunto, então. A Noite dos Desesperados, filme dos Estados Unidos, aliás, são todos filmes norte-americanos aqui, né? Esse de 1969, do Sidney Pollack. As Vinhas da Ira, filme de 1940, olha que clássico lá, cara. Direção do John Ford. Cidadão Kane, filme norte-americano de 1941, direção do Orson Welles. Todos clássicos aí, né, cara? Os Intocáveis, filme norte-americano de 1987, direção do Brian De Palma. Esse é um filmaço, cara. Tempos Modernos, filme norte-americano de 1936, direção do Charles Chaplin, que não só dirigiu, né? Ele escreveu, ele dirigiu, ele protagonizou, foi o ator principal da obra ali
Tempos Modernos, como eu já citei, né, que critica então o capitalismo liberal, o capitalismo industrial, o modo de produção lá, né, a linha de produção criada pelo Taylor, né, critica o Taylorismo e também critica a própria crise de 1929 ali, cenas do filme que mostram exatamente os Estados Unidos em crise, né? Então, Tempos Modernos, fica a dica, um filme sempre atual, um filme quase que atemporal, né, vamos dizer assim. Então, era isso que eu tinha para dizer sobre a crise de 1929, espero que tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouco mais sobre economia e até a próxima, galera. Muito obrigado pela atenção, pela compreensão de todos. Tchau!